Pessoal, eu estou no meio de uma série sobre a sabedoria de Deus, certo? A gente está chegando hoje no livro de Eclesiastes. E confesso que ele é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Ao mesmo tempo, é um dos livros mais difíceis da Bíblia. É difícil porque a sua sabedoria não é fácil de assimilar e de entender. Ela talvez desmonte você um pouco quando eu começar a falar. E talvez desmonte até muita coisa do que a gente já falou aqui nas outras mensagens. Porque o negócio é forte. Eu vou até ler uns textos grandes para você poder compreender o que ele está dizendo, mas você vai ver que vai mexer com algumas coisas no seu coração. É uma pessoa, é um sábio que não tem muitas amarras na língua. Ele fala aquilo que ele acha que é a verdade e vamos embora. Eu vou começar lendo aqui um versículo de Eclesiastes 1:12 para mostrar o que ele está fazendo, qual é a intenção desse sábio. Ele diz assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Algumas pessoas entendem que esse aqui que a gente está falando é Salomão. Outras pessoas não têm muita certeza, mas, de fato, era alguém que foi rei em Israel, era muito sábio e parece muito ser o Salomão. Olha só, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. E debaixo do céu, debaixo do sol, significa assim, o que o homem deve fazer nessa vida? Debaixo do céu é o que a gente vive, né? É aqui, é o nosso cenário. Aí vejam só a sentença que ele lança, que vai percorrer todo o livro. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. E a inutilidade é vaidade, é coisa sem valor. Ele diz, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Eu fui ver o que o pessoal estava fazendo debaixo do céu, fui dar uma investigada, fui usar minha sabedoria e eu pensei, nada faz sentido. Por que nada faz sentido? Porque algumas coisas deveriam fazer sentido. Mas, no entanto, quando eu olho, não fez sentido. Algumas coisas deveriam funcionar como 2 mais 2. Mas na minha vida eu faço 2 mais 2, quando eu vejo o resultado não foi 4. Algumas sabedorias que eu estou perseguindo, seguindo e vivendo, eram para dar resultado, mas, no entanto, eu estou vivendo e estou vendo que não está acontecendo do jeito que eu imaginei que ia acontecer. Por isso, há coisas que eu esperava que fizesse sentido e não estão fazendo. Você tem coisa na sua vida que você esperava que desse um resultado e não está dando? Que achou que ia fazer um sentido e não está dando nenhum sentido? Mas que coisas são essas? Que coisas são essas que o sábio está falando? Vejam só. Olha só como é forte o texto. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos, pessoas de fé, pessoas que seguiram a Bíblia, pessoas que tinham Deus no coração, que receberam o que os ímpios merecem, e ímpios que receberam os que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. O cara seguiu na fé a vida toda, cumpriu a Bíblia do jeito que tinha que ser, serviu a Deus e, no entanto, está se lascando, está morrendo mais cedo, está levando tudo que é de ruim. E o cara que não tem Deus, não persegue Deus, não busca sabedoria, não faz nada, está lá vivendo no bem bom. Que coisa, né? O sábio ele não fica comprometido com nenhuma coisa, não. Ele disse, eu vi isso, eu vi mesmo. E não faz sentido isso que eu estou vendo. Ele diz mais uma coisa, ó, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. E o cara se preparou, o cara foi forte, o cara fez todo o possível, mas de repente vem um acaso, uma situação, um acidente, algo que ele não esperava e afetou ele. Que coisa! Olha só o que mais que ele diz. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora, a sua morte. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos da desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Aí você percebe que tem um menino que não fez muita coisa ruim na vida, e os pais lutaram pela vida desse menino, e foi colocado esse menino na saúde, e foi visto tudo por causa desse menino, no entanto ele morreu.
E já outro viveu não sei quantos anos e a gente olha, ninguém sabe o dia da nossa morte. Tem aquele cara que morreu com 30 anos, aquele que morreu com 50, aquele que morreu com 10. E ninguém tem controle sobre o seu espírito, sobre o dia que você vai morrer ou vai viver. Que coisa. E a gente acabou de ver Provérbios, né? Eu falando aqui que você pode construir sua prosperidade, que se você buscar sabedoria, Deus vai lhe ajudar a blindar contra as ciladas. Aí o Eclesiastes diz, mas o acaso afeta todo mundo, tanto você que está estudando sabedoria, quanto você que não. Aí eu digo para você aqui, olha, mas você pode tomar decisões sábias, buscar conselheiros, que você vai ter uma boa vitória sobre as atitudes da sua vida. Aí o sábio diz, olha, a desgraça vem para todo mundo. Que coisa, né? O cara está sendo super sincero aqui. Sabe aquela pessoa super sincera? Ele está sendo. Os justos que recebem os que ímpios merecem. Pessoas que deveriam estar bem, mas estão mal. Mas a sabedoria não era para livrar a gente disso? A sabedoria não era para dar para a gente assim, uma certa proteção? Aí vejam só o que ele vai falar da sabedoria. Ele diz o seguinte: pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. É o seguinte, eu fui mais sábio que todo mundo, certo? Eu posso falar sobre sabedoria. Aí ele diz o seguinte: de fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, é inutilidade, é vaidade. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Está mexendo com vocês aí? O Eclesiastes é forte, né? Não falei que é forte? Que mexe com a gente? E ele está dizendo, olha, o sábio, apesar de sábio, vai morrer igualzinho o cara que não é sábio e foi tolo a vida toda. E o cara, às vezes, que estuda muito, faz é ficar com mais desgosto da vida. Acha que tudo é besteira, tudo é enfado, tudo é coisa. Estuda muito, fica chateado com a vida. O outro tolo está até vivendo melhor do que o sábio. Que coisa. E por que isso mexe com a gente? Por que isso vai lá dentro e faz uma desarrumação? Porque, de alguma forma, você construiu a sua vida em cima do mérito. Pensando, se eu fizer por onde, a vida vai me dar, vai me abençoar de uma maneira agradável. E aí, no entanto, eu faço por onde, e o sábio diz, você não viu tanto resultado assim quanto esperava. E você fica indignado, mas eu quero que o justo se dê bem, e os pessoal que são ímpios se dê mal, mas não é assim que acontece. Aí você cria seu filho para ter o quê? Para ter sucesso. Porque você não consegue conceber na sua cabeça qualquer coisa que aconteça de errado. Eu quero me blindar, ganhar conhecimento, criar minha família para tudo dar certo. Mas, no entanto, não faz sentido as coisas que estão acontecendo. Mas o meu filho eu crio para ter sucesso. Eu vou para igrejas que dizem que nada mal vai acontecer comigo, não é isso? Eu vou para a igreja que dizem assim, você vai ser blindado, né? Se você orar e me buscar e clamar meu nome, então eu virei do céu e abrirei as portas e te darei a bênção. Aí você diz, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando, mas a bênção não está vindo. Aí você vai para uma igreja, pede por cura, ora, pede para o Senhor agir na sua vida e de repente não está acontecendo da maneira que você pensou, mas o pastor prometeu, mas aquele líder prometeu que ia acontecer, e você fica super frustrado porque algo não está acontecendo pelo mérito que eu fiz, pela busca que eu tive. Hoje acontece até na questão de ter muitas empresas que são quase uma igreja, né? Você vai para alguns encontros de palestras assim na cidade, é um negócio assim, uma mentalização fortíssima, dizendo, se você aplicar o nosso método, a sua empresa não vai ter problema nenhum. Se você aplicar a nossa maneira de ver o mundo, você não vai ter problema nenhum. Você vai ser um empresário próspero, um homem de dinheiro, um homem de visão. A gente tem construído uma sociedade que diz que você não pode errar.
e que não há momentos de frustração nem de tristeza. E quando eu me deparo com uma sabedoria que diz, olha, você pode até fazer tudo certo, mas vai dar errado, você fica, não, peraí, não pode ser. Vejam só como tem um filme, quem assistiu Divertidamente? É um filme muito legal, é para criança, mas todo adulto deveria ter assistido. Porque ele fala de coisas, de assuntos que percorrem a vida de todo mundo. Nesse filme, passa todo dentro da cabeça. Põe aquela primeira imagem, a primeira imagem. Passa todo dentro da cabeça de uma meninazinha, certo? Aí, lá dentro tem esses personagens que são as emoções dela. Toda vez que ela tem alguma emoção feliz, vem uma bolinha da cor da emoção, né? Aí a emoção da alegria é a bola amarela. E essa menina representa a alegria. E toda a luta dessa alegria no filme é fazer com que a menina não tenha nenhum outro tipo de sentimento. Tudo que ela sinta seja momentos alegres. Aí um dia aparece a tristeza aí, a melancolia, que é aquela azulzinha. Põe aí a azulzinha para a gente ver. Aí ela vai tocar no momento alegre e começa a transformar o momento alegre num momento triste. Aí a alegria fica desesperada e vai lá tirar ela da bola, tentar limpar. Você não pode ter um momento triste, você tem que ser só momentos alegres. Nada na sua vida pode ser uma decepção. Aí de forma que ela chega e faz até um círculo no chão e diz para a tristeza, olha, você fica dentro desse círculo, não toque mais em nada, porque você não pode mexer aqui dentro, você só pode ter momentos alegres. E esse filme, depois você vê o que aconteceu, né? Mas esse filme está querendo mostrar uma sociedade que ninguém pode ter nenhum tipo de frustração. A menina não pode ter nenhum tipo de tristeza, e a luta é para que ela não tenha nenhum momento ruim na vida. E que tudo o que aconteça para ela seja plena felicidade. E a gente tem vivido um pouco desse tipo de cultura, onde nada ruim pode acontecer àquele sábio, nada ruim pode acontecer a um homem blindado pela fé, nada ruim pode acontecer comigo que fiz tudo para merecer o sucesso. Aí vem esse pessoal desse sábio que vê essas coisas e falam coisas que a gente não está acostumado. Geralmente é um pessoal um pouquinho mais velho, um pessoal que já viveu um pouquinho mais, que já teve muitas decepções, que já viu que a coisa não é bem assim. Nesse livro de Rubem Alves, eu acho muito interessante, ele disse que um dos livros que ele está lendo é Eclesiastes, certo? Nesse próprio livro aqui. Aí ele já é na fase mais velha do Rubem Alves, sabe? Naquele já está mais velho e tal. O primeiro parágrafo é muito interessante. Deixa eu ler para vocês. Diz assim, o livro é Do Universo a Jabuticaba. Do Universo a Jabuticaba. Diz assim, olha só. Minha vida se divide em 3 fases. Na primeira, meu mundo era do tamanho do universo e habitado por deuses, verdades e absolutos. Ele era um pastor presbiteriano. Aí, presbiteriano tem muita coisa da verdade, né? Do sistema teológico, do absoluto. Meu universo era habitado por essas verdades. Na segunda fase, meu mundo encolheu, ficou mais modesto e passou a ser habitado por heróis revolucionários que portavam armas e cantavam canções de transformar o mundo. Aí ele virou uma pessoa que lutava por uma ideologia, né? Que lutava por heróis, que lutava por algum sistema que ele acreditava humano ia transformar o mundo. Aí na terceira fase ele diz assim, na terceira fase, mortos os deuses, mortos os heróis, mortas as verdades e os absolutos, meu mundo se encolheu ainda mais e chegou não à sua verdade final, mas à sua beleza final. Ficou belo e efêmero como uma jabuticabeira florida. Na terceira fase, as utopias se diminuíram, as lutas ficaram pequenas, as frustrações já foram grandes, e é um pouco isso o Eclesiastes. É o cara que já viveu um pouco demais, já viu um pouco demais. Você chega para ele e diz, você vai vencer. Ele diz, não é bem assim, meu amigo. Tem muita gente que já tentou e não venceu. Tá? Não é bem desse jeito que você está falando, não. Eu já vivi um pouco mais. Eu já estou sabendo como é que as coisas funcionam. É mais ou menos isso que o Eclesiastes é, uma pessoa mais madura, com uma sabedoria meio sem amarras, sem medo de pisar no calo. Aí tem uma pergunta que ele faz, que é uma pergunta que todos nós fazemos. Está aqui nesse versículo que diz assim, no 6,12. Porque quem sabe o que é bom nessa vida para o homem durante os poucos dias de sua vida vã,
aos quais gasta como sombra. Pois, quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E essas duas perguntas, sejam as perguntas que todos nós fazemos na vida. A primeira pergunta trata daquilo que diz: o que é que você deve fazer dessa vida? Qual é o sentido da vida? O que o homem deve fazer nessa vida debaixo do sol? E a outra pergunta ele diz: e o que vai acontecer depois que eu morrer? Como é que eu lido com a morte? O que eu faço depois que eu me for? É o hoje e o amanhã. E essa pergunta vai conduzindo a sua cabeça numa sabedoria um pouco mais madura e sem amarras, e mais com vontade de descobrir mesmo o que está acontecendo. E aí ele toma algumas atitudes. E olha só a atitude que ele fez em Eclesiastes 2:4 e algumas coleções de versículos. Ele diz assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que me esforcei debaixo do sol. Durante toda a vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa, e isso também é um absurdo. Ele disse: olha, talvez o sentido da vida seja trabalhar e fazer grandes obras. Talvez o sentido seja eu ter uma missão, um grande projeto, que eu vou dedicar todo o meu esforço. Aí ele diz: pois eu tive mais bois que todo mundo, construí mais coisas do que todo mundo, fiz um monte de coisa, tive ouro, tive prata, e, no entanto, descobri que esse trabalho era um enfado pesado, terrível, um desgosto. E eu olhava para minhas obras e eu ficava desanimado. E não foi fazendo grandes obras que eu me senti completo. Talvez muitos de vocês não tenham esse tipo de sentimento. Mas uma vez eu era um cara desse. Eu queria ganhar o mundo através do trabalho. E, meu irmão, chega uma hora que você não está trabalhando mais sábado, mais domingo, voltando de madrugada para casa, e cheio de estresse, papocando as coisas no braço, na cabeça, no corpo, e sem imunidade nenhuma, parando no hospital todo mês, porque não se cansa de trabalhar, tentando conquistar alguma coisa. Você não dá mais atenção para sua esposa, não dá mais atenção para os seus filhos, fica lá desesperado, porque tem que, e se você não for, as coisas desmoronam, você é importante, se você não estiver lá, a coisa não vai para frente, e aquilo fica uma responsabilidade, um peso, e chega uma hora que você está morrendo, aí você diz: para que eu estou fazendo isso tudo? É o momento que você faz uma revisão de vida. Eu fui falar com meu pai: pai, eu vou trocar de emprego. Esse ramo de publicidade acaba com a gente. Aí meu pai falou assim para mim: meu filho, o problema não é o emprego, é você. Porque você muda de emprego e continua do mesmo jeito no outro emprego. E você tem que mudar é você e o seu coração. Porque você morre e o trabalho continua. Já entendeu isso? No dia que você morrer, aquela empresa que você está dando o couro continua. No dia que você morrer, o povo continua trabalhando, fazendo as coisas que você achou que você era imprescindível. Aí no dia que te demitiram, a empresa continuou. Meu irmão, as coisas continuam. Você tem que prestar atenção no seu coração e na sua vida. Você não pode morrer de trabalhar e tudo, porque isso não dá sentido e significado à sua vida. Algumas pessoas precisam ter esse tipo de entendimento. Já venderam para você que no dia que você trabalhar duro, tudo vai bem na sua vida? Já disseram isso para você? Olha, as pessoas não estão dando certo porque não trabalham duro. Porque se ela deixasse de ser preguiçosa e trabalhasse, tudo ia bem. E o sábio está dizendo isso: olha, você pode trabalhar muito e ser infeliz. Você pode estar estressado, acabado e se lascando muito porque acreditou na fábula que o trabalho tinha um pote de ouro no final do arco-íris. Mas talvez você seja da galera que gosta de um prazer, de uma vida boêmia. Aí ele diz o seguinte: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubro as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância.
Servi-me de cantoras e cantores e também de um harém, olha só, e as delícias do homem. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum a meu coração. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. E talvez você pense, o sentido e o significado dessa vida é o prazer. O sentido é viver para ter prazeres, desfrutar emoções e viver como se não houvesse amanhã. Aí ele está falando, eu vivi tudo isso de uma forma até exagerada, mas não encontrei significado para a minha vida. Eu não tenho experiência nisso, eu não posso nem contar uma história minha, porque eu não sou essa pessoa que experimentou tudo, fez tudo. Eu não sou, você é? Mas eu conheço pessoas que são. Em determinado momento da vida, depois de passar uns 4 anos assim na bagaceira mesmo, assim, puxando assim, acelerador, né? Andando a 200 km por hora, aí ela veio falar comigo, a pessoa, e disse assim, Felipe, eu fiz tudo que meu coração mandou, mas eu estava me destruindo. É engraçado como a alegria e o prazer podem destruir uma pessoa. Não haver limites nessa minha experiência me fez me desgastar, me entregar sem nenhum tipo de preocupação, e isso machucou profundamente a minha alma. Porque eu comecei a aprender que melhor do que ter muitas mulheres era ter uma mulher só e me dedicar a uma mulher só, porque ali o relacionamento era muito mais profundo e muito mais significativo. Eu não consegui me completar em várias pessoas. E você começa a perceber que você pode comer um prato de comida, mas não pode comer 5 ao mesmo tempo. E aí você chega uma hora que você fica abusado da comida. E você pode beijar uma boca, mas você não consegue beijar por 3 horas, você fica abusado do beijo. E você pode se exercitar em buscar um prazer, mas tem uma hora que aquilo pega abuso. E aquilo não traz uma felicidade constante, que nunca vai passar, e você vê que está gastando sua vida, e aquilo te desgasta também emocionalmente. E aí, é como o cachorro que corre atrás do carro. Quando ele chega no carro, não sabe o que fazer. Não é isso? O cachorro fala... O cachorro para no sinal, ele para, né? E a gente vai correndo atrás dos prazeres da vida da gente, vai achando que vai encontrar uma felicidade. Quando chega no final do caminho, no final da sua missão, você vê que não teve aquele sentimento que você esperava. Então, ele chega numa certa conclusão. E eu estou fazendo assim, tipo, um mega resumão do livro, tá? Ele chega numa conclusão que ele vai repetir essa conclusão. E talvez seja uma conclusão boa para a nossa vida. Diz assim, assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Olha só essa frase. Quando o cara faz isso, o que acontece? Raramente essa pessoa reflete no fato que a vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria no coração. Entendeu? Ele está dizendo assim, olha, se você equilibrar a sua vida bem direitinho, não ficar morrendo de prazer, morrendo de trabalho, você vai equilibrar, você vai se divertir, comer e beber, mas vai trabalhar também, e vai se organizar, vai botar tudo no cantinho certo, e você puder, e se Deus, nesse meio tempo, te abençoar também com alguma riqueza, alguma bênção, glória a Deus, você vai conseguir viver de uma forma que você não fique pensando nessas coisas que eu estou pensando, que a vida é curta, que nada dá certo, que dá um problema grande pra caramba. Então, pare de ficar pensando no futuro que você não tem, e no passado que já passou, e tenta organizar a sua vida, que aí você consegue passar por essa vida de uma forma assim um pouco mais tranquila do que eu que fico pensando nessas coisas tudinho que está acontecendo. Isso é um conselho realmente um pouco sábio, realmente, né? Se você for pensar, tem gente, meu pai, por exemplo, ele viveu numa época que o Brasil era um pouco mais miserável, e todo mundo tinha que correr atrás do pão, de uma forma assim meio desesperada. Então eles eram daquele pessoal que ganhava dinheiro, mas não sabia gastar. Sabe como é que é? Então tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Aí ele não saía, não ia para um restaurante. E ninguém muito naquela época ia. O cara fica assim com dinheiro em casa, né? Guardado em casa, né? Mas porque tem medo de gastar, é quase um pecado gastar. O pobre ficou com Versalhes não sei quantos anos, 10 anos, porque não sabia trocar.
Ele tinha dinheiro para trocar o Versalhes, mas ele não trocava por quê? Porque era pecado trocar de carro. Era pecado gastar o carro. Então ele disse, não vale a pena você trabalhar desse jeito, você tem que desfrutar a vida. Aí ele tem que aprender a equilibrar para que não fique pensando nessas coisas que o sábio pensa. Aí tem uma galera aqui da nova geração que também só quer saber de qualidade de vida, né? Só quer saber de boa vida, está com 30 anos, não sai de casa, está fazendo a 13ª pós-graduação, não arranjou um trabalho ainda. Não tem um pessoal que é assim? Que está lá, não está nem preocupado ainda, enquanto vai podendo morar na casa do pai que vai pagando todos os custos da vida dele, não tem problema, o dinheiro que ele ganha para sair, para comprar um lanche, para comprar uma roupa, e o pai que paga as contas tudinho. O pai que trabalhou, né, esse tempo todo que não trocou Versalhes, é que vai pagar a conta tudinho. Aí o filho fica lá, vivendo numa boa, tranquilo, de boa, comprando iPhone. Né, o iPhone, você tem o seu Androidzinho, né, de R$400, o filho tem um iPhone de R$3.000. Aí ele está lá, de boa, nem vê o valor no trabalho, só querendo os prazeres, mas daqui a pouco ele perde aquele sentido da vida, aquele negócio também. Não, meu filho, vá trabalhar também para você. Trabalhar e desfrutar do fruto do seu trabalho, que aí nesse ciclo assim, você não tem tempo para ficar pensando em besteira que nem o sábio pensou. Aí a frase fica legal, diz assim, raramente essa pessoa reflete no fato que a vida é curta. Raramente essa pessoa se pega nesses pensamentos meio cabulosos. Isso é a sabedoria do Eclesiastes, e aí você pode estar pensando, tá bom, é um bom final. Mas não é. Não é um bom final. Porque essa sabedoria é fruto de um problema. E o problema está aqui. E eu vou ler de novo para bagunçar a cabeça de vocês. Diz assim, está em Eclesiastes 9:1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão na mão de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece, o que acontece com o homem bom, o que acontece com o pecador, o que acontece com o que faz juramento, o que acontece com o que teme fazê-los. Todo mundo tem esse mesmo destino. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e ao pó retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem, aquele homem justo, aquele homem de Deus, sobe ali para o céu, para as alturas, e do animal desce para a terra? Por isso concluí, sem eu conseguir saber se existe algum amanhã, sem conseguir saber se existe alguma coisa transcendente, só observando que todo mundo vai para a mesma cova, eu concluí que melhor é o homem desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem pode fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Vejam que a conclusão dele foi no fato dele não conseguir saber o que Deus faz. Não conseguir perceber valor na espiritualidade. Não conseguir entender o valor na moral. Não conseguir entender o valor de Deus. E ele diz, como eu não consigo perceber essas coisas, eu só consigo ver que todo mundo se lasca do mesmo jeito e vai para a cova, então é melhor que se aproveite a sua vida quando dá de forma equilibrada, porque o exagero também é ruim. Entendeu por que a conclusão é ruim? Porque ela é fruto de uma incapacidade espiritual. É de um homem que diz, eu vi, eu senti, eu experimentei, eu fui para a bagaceira, eu construí coisas, mas eu sou limitado, porque eu só tenho o meu eu observando o mundo. E isso não está me trazendo uma presença espiritual que me traz algum tipo de fé e algum tipo de conforto. E é por isso que na Bíblia existe o profeta. Porque o sábio diz, eu observei, e o profeta diz, assim diz o Senhor. Entendeu a diferença? O profeta recebe de Deus a palavra de Deus e a revelação de Deus. O sábio observa o mundo. E ele, observando o mundo, não consegue perceber uma revelação espiritual. Por isso que o sábio é limitado na sua capacidade de perceber o mundo. E ele precisa muito de uma experiência de fé para que a sua sabedoria fique mais poderosa, mais bacana e mais saudável. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios, deixa eu ver. 1 Coríntios 2:9, ele diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o sábio viu, mas as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, o sábio ouviu, mas aí o Paulo está dizendo, mas são as coisas que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, do sábio, são as que Deus preparou para os que o amam.
E Paulo está começando a dizer, olha, não é pelo seu ouvido, não é pelo seu olho, não é pelo seu coração, não é pela sua mão que você descobre Deus. Que você percebe a ação de Deus. Deus tem preparado coisas muito maiores daquilo que você consegue perceber com os seus sentidos. Vejam só que ele continua dizendo, portanto, qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Preste atenção nessa frase. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que Paulo está dizendo é que nós não nos guiamos por sabedorias humanas, porque nós não guiamos a nossa vida por um entendimento humano. Nós recebemos uma revelação do Espírito Santo e ele nos guia e nos orienta, e por isso nós discernimos as coisas espiritualmente e não através da sabedoria. Perceberam? E o que é essa sabedoria que vem do alto? O que é essa revelação que vem do alto diz? Ela diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só o que ela diz, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O sábio dizia que diante da morte, tanto o sábio quanto o tolo vai morrer. Tanto o bom quanto o mal vão morrer. Tanto o justo quanto o injusto vão morrer. E não há fim melhor para ninguém. Por isso, aproveite a sua vida. E Paulo está dizendo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa é a revelação do Espírito Santo. Que Deus não é um Deus soberano, mas ao mesmo tempo frio. Não. Ele amou o mundo. Ele se fez carne para que todo aquele que nele crê não pereça a morte e não seja subjugado por esse destino de aflições desse mundo, mas tenha uma vida eterna. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer o seguinte, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vaidade, é inutilidade. Então, foi inútil eu ter lutado contra as feras em Éfeso. Foi inútil fazer a minha missão. Era melhor que a gente diga, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o que o sábio disse, coma, beba, viva a sua vida, porque amanhã não tem futuro. Amanhã você vai para a cova. E Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, então essa sabedoria é válida. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Entenderam? E por isso que vale a pena viver uma vida guiada pela fé. Porque o nosso destino não é a morte, mas a vida eterna em Cristo Jesus. Quem pode dizer um amém aí? Amém. E por isso que você não pode se entregar a uma sabedoria decadente. Uma sabedoria melancólica, uma sabedoria que diz que nada vai dar certo, porque nós não somos guiados por vistas, mas somos guiados pela fé em Jesus Cristo. E ainda que você perceba que toda a situação esteja problemática e difícil, você tem uma fé que olha para além, para as coisas que você espera. E você pode ter uma paz que excede todo o entendimento, ainda que esteja guerra ao seu lado. Porque essa paz é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, se em algum momento essa sabedoria fez sentido para você, e faz muito para mim, mas isso te deixou tristonho, cabisbaixo, achando que Deus não se importa com você, achando que as coisas que você tem feito não têm valor nenhum, entenda que a gente não é guiado simplesmente por uma circunstância humana. E que Deus te ama tanto que enviou seu Filho unigênito para que você possa ter a vida eterna. Não te deixou só, porque enviou o teu Espírito Santo também para nos acompanhar nessa caminhada. Tem uma música agora que eu queria trazer para a gente que fala um pouco sobre isso. E talvez seja uma música para você. Ela diz assim, diga para os temerosos, não há nada a temer,
Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Aí diz assim, olha só. Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha, ele vem para te salvar. Essa é a esperança de quem crê. Essa é a esperança da fé. Que espera aquelas coisas que a gente não vê, que tem a certeza das coisas que se esperam. E, amigo, se você tem vivido um pouco de angústia, um pouco de tribulação, eu queria convocar vocês para entender que Deus vem para te salvar. Se você se identificou com esse tipo de sabedoria, no sentido pior da palavra, mas sente que precisa urgentemente ter uma experiência de fé que possa te trazer uma visão além daquilo que você tem visto hoje, eu queria fazer uma oração por você, pedindo que Deus derrame seu Espírito Santo na sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, vem, Pai, com a Tua presença poderosa na vida desses irmãos, Pai. Vem manifestando, Pai, a Tua sabedoria, o Teu discernimento, o Teu entendimento. Pai, ungindo a cabeça deles com Teu óleo, Pai. Trazendo sobre eles, Pai, o Teu poder e a Sua manifestação. Que eles possam, Pai, ter uma confiança que nunca tiveram antes, Pai. E possam olhar as circunstâncias da vida diante, Pai, da Tua autoridade. E a paz que excede todo entendimento habite no coração deles, Senhor Deus. Senhor Deus, faz isso. Procura, Pai, esses homens que estão sedentos do Teu Espírito Santo, Pai. Dá para eles uma mentalidade espiritual, com olhos espirituais. Pai, que eles possam observar a Tua missão e a Tua obra em pleno funcionamento, aonde quer que eles estejam. E eles tenham uma confiança no amanhã, que transcende qualquer tipo de racionalidade. Eles digam, a minha pátria está no céu. O meu lugar está no céu, porque o Senhor tem confirmado isso no meu coração. Senhor Deus, seja feito assim, em nome de Jesus. Amém.